O sofrimento é inevitável. Tentar escapar só trará mais dor. A realidade maligna. A aflição silenciosa da vida. Um deslumbre de Arthur Schopenhauer. Olá, amigo ou amiga que clicou neste vídeo. Meu nome é Aaron, e é um prazer estar com você aqui. Antes de começarmos, gostaria de pedir humildemente que se inscreva no meu canal. Deixe seu like e comente o que achou do vídeo e das informações abordadas. Imagine um menino chamado Arthur. Desde cedo, seus pais o incentivaram a sonhar alto. Ele ouve, dia após dia, que um dia deverá se tornar um homem realizado, feliz e de sucesso. Seus pais pintam um quadro cheio de conquistas, uma carreira brilhante, uma casa aconchegante, um carro elegante e, claro, o encontro com a parceira perfeita, o amor dos seus sonhos, filhos lindos e uma vida de fartura, realizações, sucesso e alegria. Arthur, seja o que nós não conseguimos ser. Em outras palavras, Arthur, seja feliz. À medida que Arthur cresce, esses ideais se enraizam profundamente nele. Ele se dedica aos estudos, esforça-se na escola e logo entra em uma universidade renomada, sempre guiado pela ideia de que cada etapa o levará à felicidade completa no futuro. Na vida adulta, Arthur coloca em prática tudo o que aprendeu arduamente em seus estudos. Conquista um bom emprego, muito concorrido, e logo conquista o seu próprio negócio. Arthur se vê agora como o chefe de sua própria vida. Compra a casa dos seus sonhos em um lugar maravilhoso, adquire um carro esportivo reluzente e poderoso, e também um enorme utilitário de luxo, para passear com a família inteira e, claro, já encontrou uma companheira que, aos olhos de muitos, representa simplesmente a perfeição. Com sua linda esposa e filhos igualmente lindos, Arthur percebe em sua vida a manifestação da total realização. Nos primeiros momentos, ele sente uma satisfação intensa com todas essas realizações, como se finalmente tivesse alcançado a tão almejada paz interior e completude. Contudo, com o lento passar do tempo, a sensação de contentamento vai se esvaindo. O brilho da conquista, antes tão intenso, se torna menos intenso e às vezes até se apaga. Aos poucos, novos desejos começam a emergir como a solução para o brilho voltar a ser intenso. Talvez a expansão do seu negócio, uma mansão maior, talvez novas experiências ou status social aumentado e de mais prestígio. Assim, o que parecia ser o fim de uma longa jornada se transforma no início de outra busca árdua, sempre com a mesma promessa resplandecente e ilusória de felicidade suprema futura. Com muito esforço, Arthur realiza novamente estes novos propósitos, porém, desta vez, o custo é mais alto que na primeira vez. Brigas com sua esposa e filhos começam a aparecer em seu cotidiano por causa de sua busca incessante. Por mais que haja grande fartura em sua casa, o gosto da comida e do vinho já estão manjados e até sem graça. Após um ano, ele sente em seu coração, em sua mente, o brilho dessas realizações novamente fraquejar e se apagar. Mas por quê? Eu conquistei tudo. Não tudo. Talvez eu preciso de mais, de um novo carro, de um esportivo realmente exclusivo, de uma mansão realmente opulenta e magnífica, de novas áreas de atuação para minha empresa, mesmo ela já sendo bem-sucedida. Talvez eu precise de um iate novo e maior, talvez eu precise de uma nova esposa, de uma nova família. Arthur, desta vez, não consegue alcançar estas coisas. Pelo contrário, sua busca por mais e mais causa brigas intensas e uma sensação de mal-estar constante, um clima cinza escuro, denso e perpétuo. Mesmo sendo um empresário de sucesso, rico, com uma bela família, ele se sente o ser humano mais miserável e desgraçado do mundo. Triste e infeliz, ele vê o brilho da sua vida se transformar, lentamente, na escuridão mais densa que jamais ele poderia ter imaginado. Arthur, desiludido, mas guardando esse sentimento angustiante e torturante para si mesmo, um dia diz para o seu filho mais novo: "Filho, seja o que eu não consegui ser. Seja feliz." E o incentiva a sonhar alto, pois um dia você deverá se tornar um homem realizado, feliz e de sucesso. Arthur diz para o seu filho: "Você será um dia um homem que eu não pude ser. Um homem realizado, completo. Um homem feliz." Este ciclo maligno, a busca sem fim por prazer e realizações, é justamente o que Schopenhauer via como a fonte infinita do sofrimento humano. Enquanto estivermos imersos nessa incessante perseguição, nunca encontraremos a paz verdadeira. A liberdade, segundo ele, viria da negação dessa vontade, de um afastamento dos desejos que mantém nosso espírito sempre inquieto,
sempre insatisfeito. Esta simples narrativa reflete exatamente o que Schopenhauer apontava sobre a raiz da natureza humana. Para ele, a vida é governada por uma vontade completamente insaciável, por um desejo incessante que nunca se satisfaz completamente. Quando pensamos ter alcançado todos os objetivos e realizado todos os sonhos, o vazio interior reaparece como um monstro negro na escuridão, exigindo mais e mais. É como se a realização de um desejo apenas abrisse caminho para o próximo desejo, num ciclo interminável onde a felicidade plena nunca é alcançada de forma definitiva, apenas por um momento breve. Em termos simples, o que o nosso Arthur fictício, desse exemplo de vida infeliz, está vivenciando é o exemplo perfeito do ciclo de desejos e insatisfações que Arthur Schopenhauer criticava. O homem, por vezes, acredita que a felicidade está atrelada às conquistas materiais e sociais, mas, ao alcançá-las, descobre que esses prazeres são temporários e que o anseio por algo maior permanece e até ficou mais poderoso e cruel. O ciclo do mal, da realidade maligna. Agora, vamos observar um pouco da obra O Mundo como Vontade e Representação de Arthur Schopenhauer, explorando alguns de seus conceitos fundamentais, nuances e implicações. Este livro é uma contribuição considerável para a filosofia, oferecendo uma visão única sobre a natureza da realidade, da consciência humana e aspectos de sua existência. O Mundo como Vontade e Representação é dividido em 4 livros principais, além de vários apêndices e suplementos que Schopenhauer adicionou em edições posteriores. A estrutura é cuidadosamente organizada para nos conduzir desde fundamentos epistemológicos até conclusões éticas e estéticas profundas. A influência de Immanuel Kant. Fenômeno versus númeno. Schopenhauer baseia-se na distinção kantiana entre o mundo fenomenal, como percebemos, e o mundo numênico, a coisa em si. No entanto, ele diverge ao tentar acessar o número através da introspecção, algo que Kant considerava impossível. Schopenhauer posiciona-se contra os sistemas idealistas de Fichte, Schelling e Hegel, que ele via como excessivamente abstratos e desconectados da experiência humana real, tendo demonstrado por eles certo desprezo. Sim, Schopenhauer tinha uma opinião bastante negativa sobre Fichte, Schelling e Hegel. Ele frequentemente criticava os 3 filósofos idealistas alemães, considerando suas ideias como obscuras e sem fundamento. Schopenhauer via o idealismo alemão, especialmente o de Hegel, como um exemplo de filosofia que ele acreditava ser mais retórica do que substância. Ele chegou a descrever Hegel como um charlatão e considerava suas obras como confusas e desprovidas de valor filosófico real. Schopenhauer, por outro lado, baseava sua filosofia em uma interpretação mais direta e prática da realidade, influenciada por Kant e pelo pensamento oriental. Ele acreditava que sua abordagem era mais fundamentada e crítica em comparação com o que ele via como o idealismo exagerado de seus contemporâneos. Budismo. Schopenhauer incorpora conceitos como ilusão e sofrimento, estabelecendo paralelos entre sua filosofia e as tradições espirituais orientais. A partir destes conceitos que ele admirava, podemos observar o ascetismo e liberação presentes em sua obra. A ideia de que a negação dos desejos pode levar à superação do sofrimento reflete práticas meditativas e ascéticas do Oriente. Sim, ele tinha grande admiração pelos conceitos budistas e foi um dos primeiros filósofos ocidentais a incorporar ideias orientais em sua filosofia. Ele encontrou paralelos profundos entre sua visão do mundo e os ensinamentos budistas, especialmente no que diz respeito à natureza do sofrimento e à busca pela libertação. Sofrimento e desejo. Tanto Schopenhauer quanto o budismo reconhecem que o sofrimento é uma característica central da existência. Para Schopenhauer, a vontade é a força cega e incessante que gera desejos e, consequentemente, sofrimento. No budismo, o sofrimento é causado pelo apego e pelo desejo, e a libertação ocorre ao superar esses impulsos. Nirvana e negação da vontade. Schopenhauer viu no conceito budista de nirvana uma ressonância com sua ideia de negação da vontade. Ambos os sistemas sugerem que a paz interior e a libertação do sofrimento só podem ser alcançadas ao renunciar aos desejos e às ambições mundanas. Compaixão. Ele também valorizava a compaixão, que é central no budismo. Ele acreditava que a compaixão era a base da moralidade, pois reconhecia o sofrimento universal e incentivava ações para aliviá-lo. Embora Schopenhauer tenha se inspirado no budismo, ele não adotou todos os seus conceitos de forma literal. Por exemplo, ele reinterpretou Nirvana como um estado de negação da vontade, enquanto no budismo é visto como a cessação completa do ciclo de renascimentos devido ao fim do karma. Ou seja, o fim do jogo. A pessoa alcança uma paz profunda e permanente,
além de estar livre de todo sofrimento. Schopenhauer não acreditava literalmente no conceito de karma e renascimento como são entendidos no budismo e outras tradições orientais. Ele não via esses conceitos como realidades sobrenaturais ou metafísicas, mas, ao invés disso, reinterpretava-os de forma filosófica e simbólica, dentro da sua própria visão do mundo. Com tudo isso, Schopenhauer propõe uma possível solução para essa realidade maligna. Ascetismo, que é a prática de renunciar à vontade, ou seja, aos desejos incessantes que, segundo ele, são a grande raiz de todo o sofrimento humano. Em sua filosofia, a vontade não é apenas a vontade individual de escolher, mas uma força irracional, cega e universal que impulsiona todas as formas de vida. Essa vontade está constantemente gerando desejos, frustrações e, consequentemente, sofrimentos sem fim. A natureza da vontade é o motor da existência. Essa vontade não tem um objetivo consciente, ela apenas se manifesta incessantemente como o ciclo dos desejos. Os desejos surgem continuamente, mas a satisfação que se obtém com o seu cumprimento é momentânea. Assim, logo que um desejo é satisfeito, outro aparece e toma seu lugar, mantendo o indivíduo em um ciclo interminável e torturante de insatisfação e sofrimento excruciante. Sendo assim, renunciar à vontade é apresentado como a quebra desse ciclo maligno. O ascetismo é visto por Schopenhauer como um meio de apagar ou negar a vontade. Em vez de se deixar dominar pelos desejos que nunca se realizam por completamente, o ascético opta por afastar-se desses impulsos, abrindo mão do constante anseio por prazer e sucesso, que não passam de uma grande ilusão. Um caminho para a paz interior. Ao renunciar aos desejos, o asceta rompe com o ciclo que gera sofrimento. Essa prática não se resume a abster-se de prazeres sensoriais ou materiais, mas envolve uma transformação interna, onde o indivíduo busca a libertação do impulso incessante que o domina. Como Schopenhauer foi fortemente influenciado por filosofias orientais, como o budismo e o hinduísmo, que também pregam a ideia de que o apego e os desejos são as raízes do sofrimento. Assim, ele vê no ascetismo uma ferramenta para alcançar um estado de tranquilidade e clareza. Ou seja, então simplesmente não buscar a ilusão de uma felicidade, que nunca será alcançável, a chave oculta para não sofrer, ou pelo menos diminuir drasticamente o sofrimento da realidade. Desapego aos bens e convenções sociais. O ascetismo, para Schopenhauer, não é um caminho de prazer ou de indulgência, mas um exercício de autodomínio e desprendimento. Isso pode significar recusar a todas as seduções das ambições mundanas como sucesso, riqueza, status e até mesmo relacionamentos que alimentam a vontade para alcançar uma vida menos turbulenta e insatisfeita. Focar na contemplação e na compaixão. Ao silenciar os desejos e as ambições, o asceta passa a valorizar a experiência estética e a compaixão, dois aspectos que Schopenhauer via como modos de superar a tirania da vontade. A contemplação permite um breve alívio dos impulsos vorazes, e a compaixão expande o campo ético, reconhecendo a unidade de todo o ser. E por isso mesmo, a compaixão com os demais, pois todos nós estamos sofrendo juntos nesta mesma realidade. Uma escolha difícil e excepcional. Segundo Schopenhauer, a verdadeira renúncia da vontade é algo que poucos conseguem realizar. O caminho ascético exige uma consciência aguda da natureza enganosa dos desejos e muita disciplina para abrir mão do conforto proporcionado pelos prazeres imediatos da vida. Isso não é algo fácil, mas ao mesmo tempo é uma sugestão para a quebra desse ciclo de sofrimento da vida. O ascetismo em Schopenhauer consiste na decisão consciente de não ser mais escravo dos desejos incessantes que causam tanto sofrimento. Ao renunciar às vontades, o indivíduo pode alcançar uma forma de libertação interior, um estado onde a paz e a clareza substituem o turbilhão das buscas tão ingratas e sem fim. É uma abordagem radical que contrasta com a busca habitual de felicidade via conquistas materiais e sociais, e que propõe uma saída para o ciclo eterno do desejo que restringe a condição da vida humana a um mero flagelo sem fim. Crítica à metafísica e à noção de Deus. Pessoalmente, Schopenhauer via o mundo como uma manifestação de uma vontade irracional, uma força cega por trás de todos os fenômenos. Para ele, a ideia cristã de um Deus, providente e benevolente, não se ajustava à realidade nua e crua da existência. Em sua ótica, explicar o mundo pelo jogo dos desejos, das vontades e do sofrimento era mais coerente do que recorrer a um Criador que intervém moralmente na história humana. Talvez aqui seja um ponto intensificador de dor e agonia da visão de Arthur Schopenhauer. A promessa de redenção versus a natureza inevitável do sofrimento no cristianismo, a esperança de salvação,
o perdão dos pecados e a promessa de uma vida eterna servem para amenizar os sofrimentos e angústias do cotidiano. Schopenhauer, entretanto, enxergava essa proposta como uma maneira de desviar a atenção da condição essencialmente dolorosa e insaciável da vida. Para ele, o sofrimento era parte integrante da existência derivado da incessante vontade e a única solução autêntica seria a negação dessa vontade por meio do ascetismo, não a promessa de uma salvação futura. Schopenhauer também criticava o aspecto institucional do cristianismo. Ele via a Igreja e os dogmas como meios que, muitas vezes, mascaravam uma compreensão mais profunda dos problemas humanos. Para ele, o cristianismo enfatizava a redenção e a esperança de um mundo melhor no pós-vida. Já as doutrinas orientais, com sua ênfase na renúncia dos desejos e na superação da ilusão do eu, lhe pareciam oferecer uma explicação e um caminho mais prático para lidar com o sofrimento, sem recorrer a explicações sobrenaturais transcendentes. Em resumo, Schopenhauer rejeitava o cristianismo sobretudo pelos seus fundamentos metafísicos e dogmáticos, que ele via como distorcidos em relação à realidade do sofrimento e da vontade. Para ele, o cristianismo, apesar de conter ideais éticos admiráveis, como o valor da compaixão, propunha explicações e soluções que não correspondiam à natureza verdadeira do mundo, conforme sua interpretação pessimista da realidade, e isso se apresenta como um ponto intensificador de dor, da visão de Arthur Schopenhauer. Como se a menor luz de esperança para uma possível verdadeira felicidade eterna devesse ser apagada rapidamente, negando qualquer possibilidade de felicidade de qualquer tipo, de qualquer natureza. Para os cristãos, a promessa de redenção por meio do Senhor Jesus Cristo oferece uma fonte profunda de esperança. A crença no perdão dos pecados e na vida eterna com Deus proporciona um sentido de propósito e uma visão otimista para além das dificuldades temporais deste mundo. Isso pode dar às pessoas a força e a resiliência necessárias para enfrentar as adversidades do mundo, com coragem e esperança. Mesmo sendo rica e única, a visão de Arthur Schopenhauer acaba por negar esse conforto a todos os sofredores. O cristianismo enfatiza o valor da comunidade e do apoio mútuo, exercitando a compaixão. Algo que Schopenhauer valoriza. As congregações e as práticas religiosas oferecem um ambiente onde as pessoas podem encontrar solidariedade, compreensão e ajuda nos momentos de sofrimento. Esse sentimento de pertencimento e suporte social é uma fonte extremamente poderosa de conforto e resiliência. Crescimento espiritual. Os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo incentivam a transformação pessoal e moral. A prática do amor, da compaixão e do perdão pode levar a um crescimento interior que ajuda a lidar com o sofrimento de maneira mais serena. Além disso, a busca pelo desenvolvimento espiritual pode proporcionar um sentido profundo de propósito e direção na vida. Viver para um propósito maior. O cristianismo oferece uma perspectiva de que a vida tem um propósito maior e transcendente, muito além da vida miserável e triste de sofrimento e insatisfação. A crença em um plano divino e na providência de Deus pode dar um sentido de significância e orientação, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Isso pode ajudar as pessoas a verem as dificuldades e o sofrimento como parte de um caminho de crescimento e de fé, em vez de meramente um fardo insuportável e uma aflição sem propósito algum. A prática da oração e da meditação cristã permite uma conexão direta com Deus, proporcionando um alívio espiritual e emocional. Esses momentos de introspecção e de comunhão com o sagrado podem ser poderosos na obtenção de paz interior, clareza e força para lidar com os desafios da vida. Uma arma realmente poderosa contra a vontade e o desejo, apresentados na obra de Schopenhauer. Enquanto Schopenhauer via o ascetismo como uma solução para o sofrimento inerente à condição humana, o cristianismo oferece uma abordagem diferente, centrada na redenção, no apoio comunitário, no amor verdadeiro e intenso, na transformação moral e espiritual, e na esperança de um propósito muito maior. Essas ideias podem proporcionar às pessoas um sentido de direção, resiliência e conforto profundo e verdadeiro, ajudando-as a navegar pelas dificuldades da vida de forma muito mais significativa, completa e eterna. Assim como Schopenhauer afirmava, o sofrimento faz parte da condição humana. O cristianismo não ignora essa realidade, pelo contrário, reconhece que a vida está repleta de desafios, dores e momentos de angústia. Transformação através da fé. Em vez de sugerir que se renuncie à vida ou aos desejos humanos, o cristianismo propõe uma abordagem transformadora. Por meio da fé, as pessoas são chamadas a enxergar o sofrimento como algo que pode ser redimido, superado e até mesmo revestido de significado. A dor é, então, interpretada à luz do sacrifício de Cristo, que, ao carregar o sofrimento e a culpa do mundo,
demonstrou que há possibilidade de redenção mesmo em meio às aflições terríveis do mundo. A salvação prometida no cristianismo não é apenas uma fuga ilusória ou um adiado para uma suposta existência sem dor. Ela oferece uma visão de superação do sofrimento que transforma a experiência humana. Essa salvação inclui o perdão dos pecados e a promessa de uma vida eterna junto a Deus, o que confere um verdadeiro sentido e propósito mesmo durante os momentos mais difíceis, muito além da simples existência miserável de sofrimento. Por meio da prática da fé, oração e comunhão, os cristãos acreditam que o interior pode ser curado. A transformação espiritual torna o indivíduo capaz de enfrentar as dores e as incertezas com resiliência, tendo a certeza de que, apesar dos sofrimentos terrenos, há um desfecho transformador no âmbito espiritual e eterno. O caminho da comunhão e do amor. O cristianismo enfatiza a importância da comunidade. Compartilhar as cargas, receber o apoio fraterno e sentir-se parte de um corpo maior ajuda muitas pessoas a encontrarem sentido, conforto e completude em um mundo sem sentido, sem propósito. Essa rede de suporte contrasta com a solução individual e muitas vezes solitária do ascetismo proposto por Schopenhauer. Amor e compaixão. Os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo ressaltam que o amor, a compaixão e o perdão são caminhos para transformar o sofrimento em uma experiência de crescimento pessoal. Ao praticar o amor ao próximo, as pessoas encontram uma fonte inesgotável de renovação e força, que pode amenizar o peso das adversidades deste mundo. Ao invés de encarar o sofrimento como uma maldição sem remédio, o cristianismo propõe uma nova maneira de enxergar os desafios. A dor e o sofrimento podem ser superados com a fé em Deus, e ainda podem acabar contribuindo para um crescimento e fortalecimento espiritual. Eles fazem parte de uma jornada que, embora difícil, conduz à transformação e à regeneração do ser. Consolo na promessa de um futuro transcendente e verdadeiramente feliz e pleno. Mesmo diante das inevitáveis dores da vida, a esperança no reencontro com Deus e na eternidade oferece um consolo profundo e verdadeiro. Essa perspectiva não nega as dificuldades do cotidiano, nem o mal do mundo em que estamos, mas propõe uma relação mais íntima e redentora com elas, onde cada sofrimento é um obstáculo a ser superado no caminho que devemos percorrer até a recompensa com Deus. Então a promessa de felicidade não fica para esse mundo, podre, maligno e repleto de injustiças e barbáries, mas sim na salvação da sua alma, na eternidade da sua alma com o Deus em companhia de todos aqueles que compartilharam nessa vida, do mesmo propósito que você, propósito de amar a Deus e seus bons princípios. De amar e ajudar os necessitados. Propósito de receber a vida eterna, juntamente com bilhões de almas salvas, onde não haverá dor, morte nem tristeza. Onde não haverá lágrimas nem sofrimento, mas sim vida eterna, paz e felicidade plena em Deus. Enquanto Schopenhauer via a solução para o sofrimento na negação da vontade por meio do ascetismo, uma renúncia completa aos desejos que impulsionam o ciclo do sofrimento, o cristianismo oferece uma alternativa muito mais esperançosa. Ele propõe que, ao abraçarmos a fé, a compaixão e a esperança na salvação, o amor, podemos transformar o sofrimento em uma jornada de crescimento interior e renovação até entrarmos na eternidade de Deus. Essa perspectiva não apenas alivia a angústia momentânea, mas cria um caminho para a cura e a realização plena, tanto nesta vida passageira quanto na promessa de uma existência eterna e redentora. Essa visão ressalta que o cristianismo, longe de ser uma fuga ilusória, pode de fato oferecer uma resposta profunda e transformadora para os desafios humanos neste mundo. Schopenhauer teve uma contribuição e influência marcantes e significativas em diversas áreas do pensamento e da cultura, como a filosofia, psicologia, literatura e cultura em geral. Ele desafiou ideias estabelecidas, abriu caminho para novas abordagens fantásticas sobre a condição humana e continua a ser referenciado por pensadores e artistas que buscam compreender os paradoxos da existência e dos desejos humanos. Mesmo assim, em sua visão tão única e marcante, Arthur Schopenhauer poderia ter encontrado no cristianismo a chave mestra para todas as respostas às suas questões tão profundas e relevantes até hoje. Mas aquilo que parecia a liberdade, a visão realista do mundo, a inexistência de crença em qualquer propósito, a inexistência de qualquer luz de esperança ou transcendência, talvez, tenha sido a prisão definitiva dentro de uma realidade maligna, dentro de uma aflição intransponível para Arthur Schopenhauer. Se você se encontra em um mundo assim, de agonia, de desesperança infinita. Dica: busque a Deus de todo o seu coração. Caro amigo ou amiga, estamos chegando ao final deste vídeo. Comente o que você achou, suas experiências, impressões e percepções. Em breve, trarei mais vídeos com situações, curiosidades e reflexões dos mais variados temas. Te convido a se inscrever no meu canal,
Deixe seu like. Fique com Deus, e nos vemos no próximo vídeo.